A paz seja com todos. Você está feliz com Jesus? Olha para 2 ou 3 pessoas pelo menos e fala assim: esta semana vai ser uma bênção. Isso. A gente tem que ter esse hábito, sabe, de profetizar o tempo todo que coisas boas vão acontecer. A gente começou a ouvir aí algumas pessoas, pseudos líderes, pseudos pregadores, dizendo que o pastor profetizou que aconteceu uma coisa boa, aconteceu uma coisa ruim, então não é profeta de Deus. Amados, se a gente não profetizar o bem, o mal é que a gente não vai profetizar. Está compreendendo isso? Sim ou não? Se não aconteceu, é porque não era o tempo para Deus fazer acontecer. Mas você não vai acordar todo dia e vai dizer assim: essa vai ser a pior semana da minha vida. Você vai fazer isso? Você não vai acordar amanhã de manhã e vai dizer assim: hoje tudo vai dar errado na minha vida. Você vai fazer isso? Não, você tem que acordar e tem que dizer: este dia vai ser extraordinário na minha vida. E se não for? E se não for? É porque não chegou a hora de ser, mas você tem que profetizar o bem. A nossa boca tem que falar o bem, ela não pode falar o mal. Deus deu poder na sua palavra, e o que você determina, assim acontece. Amém? Pode não acontecer na hora que você quis que acontecesse, mas vai acontecer. Porque palavras são como sementes, queridos. Você planta a semente hoje, já nasce uma árvore amanhã? Não, vai levar um tempo. Mas certamente aquela semente que foi plantada, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Glória a Deus. Então diga: esta vai ser a melhor semana da minha vida. Isso. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ouvir a palavra? Eu gostaria que você já pegasse aí a escritura. Pegue a escritura, por favor. Abra livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 33. Êxodo 33. E a gente vai ler a partir do versículo de número 12. Então, assim que você achar e puder permanecer de pé, se você já está de pé, e se você estiver sentado e puder ficar em pé, com reverência à palavra de Deus, faça isso. Daqui a pouco você senta novamente. Êxodo capítulo 33 e versículo 12 nos diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, olha o que Deus vai falar para ele: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. E Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em resumo, o que Moisés está dizendo: eu não vou fazer nada sem a tua presença. Levante a mão para o céu aí. Olha para o alto, como se você estivesse olhando para o teu Pai Celestial, e fala assim para Ele: eu não vou fazer nada sem a tua presença. Fala: se a tua presença não for comigo,
eu não vou me mover daqui. É isso que Moisés está dizendo para Deus. Tá, tudo que o Senhor está falando aí, ótimo, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Glória a Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque Moisés, ele já é um homem experiente. E ele já compreendeu que quem tem a presença de Deus tem a garantia de que tudo o que fizer dará certo. A presença de Deus é a maior garantia que você tem. Você pode perder tudo, mas se você não perder a presença de Deus, você vai continuar de pé diante de todos os que caíram. Você crê nisso? Então diga assim: a presença de Deus é a maior garantia da minha vida. Fala, sem ela eu não sou nada. Amém? Então coloque agora a palavra de Deus sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus e para a palavra do nosso Deus. Mas enquanto você aplaude, abre a tua boca e dá glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Isso. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada. Fala conosco através daquilo que nela está escrito. Nos ajuda a compreender exatamente aquilo que devemos fazer. E não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Fala, Senhor, não o que queremos, mas o que nós precisamos ouvir. E envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Por favor, podeis sentar. Moisés tem uma jornada muito grande pela frente. E ele sabe que para obter sucesso nessa jornada, ele precisa da presença de Deus. Todas as coisas que nós vamos fazer, sejam elas pequenas ou grandes, elas exigem a presença de Deus. Uma pequena decisão que precisa ser tomada exige a presença de Deus. Um grande negócio que vai ser criado, ele precisa da presença de Deus. Porque tudo que dá certo na nossa vida só dá certo quando nós estamos envolvidos com a presença de Deus. Então Moisés está falando: até agora o Senhor não me disse quem irá conosco nesta jornada. Ele está questionando Deus. Tá, o Senhor quer que a gente vá? A gente vai, mas quem é que vai conosco? O Senhor não me disse ainda. O Senhor não falou quem é que vai nos proteger, porque nós estamos num caminho muito perigoso. Você sabe que andar no deserto é difícil. Há muitos riscos para o peregrino que está caminhando no deserto. Há muitos riscos. Então Moisés está preocupado. Eu quero saber quem é que vai conosco, quem é que vai nos proteger. E quando nós estivermos passando por territórios inimigos, quem é que vai nos defender dos inimigos que tentarem nos atacar? E aí Deus dá uma resposta simples. Deus fala assim: a minha presença irá convosco. Eu preciso de mais segurança do que esta? A minha presença irá convosco. Quer dizer que a presença de Deus na vida de qualquer pessoa, seja ela crente ou não, é indispensável. E é evidente que a presença de Deus na vida de um ser humano, não importa quem ele seja, não importa o seu grau de fé, faz toda a diferença naquilo que ele deseja alcançar para a sua própria vida. Agora, eu quero tratar com você aqui alguns pontos importantes do que acontece quando uma pessoa não reconhece a importância da presença de Deus na vida dela. A gente vê que no caso de Moisés não foi isso que aconteceu.
Moisés deu mais importância para a presença de Deus do que para qualquer outra coisa. Veja que Moisés não está preocupado com o caminho, ele está preocupado com quem irá com ele no caminho. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o caminho, muitas vezes nós queremos saber por onde a gente vai. Moisés não quer saber por onde ele vai, ele quer saber com quem ele vai, quem vai com ele. Você está compreendendo, sim ou não? Então diga comigo assim: o importante não é o caminho, o importante é quem me conduz no caminho. Amém? Moisés quer saber isso, porque eu já passei por muita coisa na minha vida. Gente, Moisés foi colocado num rio infestado de crocodilo. Moisés foi parar nos braços da filha de Faraó, cresceu lá no Egito, se tornou um príncipe do Egito. Depois, num incidente, acabou matando um egípcio que estava judiando. Faz tempo que eu não ouço essa palavra, judiando. Não é? Estava maltratando, a gente fala maltratar, mas eu gostei da palavra judiar. Estava judiando de um irmão hebreu, porque queria que ele trabalhasse, ele já não aguentava mais, estava muito cansado. Aí o Moisés, vendo aquilo, se irou, se levantou contra aquele egípcio e o matou. E como se não bastasse ter matado, ainda escondeu o cadáver do egípcio na areia. Dali para frente, Moisés vai iniciar uma jornada muito difícil na vida dele, porque ele vai ter que fugir. Então, quando a gente fala de Moisés, a gente fala: Moisés era um grande líder. Era. Moisés era um homem manso. Era. Mas Moisés é um foragido da justiça. Ele foge. Ele cometeu um homicídio. Se nós tivéssemos que aplicar a lei, o Código Penal, para o que Moisés fez, nos dias de hoje, homicídio simples, de 20 a 23 anos de prisão. Aliás, de 6 a 20 anos de prisão. Por ter ocultado o cadáver, de 1 a 3 anos de prisão. Quer dizer, matou uma pessoa e ainda ocultou o cadáver. E a pena dele ainda poderia ficar maior, porque além de matar a pessoa e ocultar o cadáver, ele ainda é um foragido da justiça, ele não se entrega. Você está compreendendo? Moisés vai começar a viver um momento extremamente difícil na vida dele. E eu acredito que foi justamente ali, no meio daquela dificuldade que ele estava enfrentando, que ele entendeu a importância que a presença de Deus tem na vida dele. Por isso que ele vai começar a depender de Deus para tudo agora. Porque quando ele quis resolver na mão, no braço, ele viu que se deu mal. Teve que fugir da justiça. Agora ele vai depender da presença de Deus para tudo. Ele não vai permitir jamais que a presença de Deus saia da vida dele. E ele quer que Deus esteja com ele em todos os momentos, em todas as decisões da vida. Ele não quer perder a presença de Deus. Mas tem muitas pessoas no nosso meio que, embora reconheçam a importância da presença de Deus, por alguma razão que eu acredito é muito particular de cada um, elas acabam perdendo a presença de Deus. E o fato de a gente perder a presença de Deus vai trazer muitas coisas negativas para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Primeira coisa negativa que acontece quando a gente perde a presença de Deus. Primeira coisa, o amor esfria. O amor esfria. Eu estava ouvindo um amigo dizendo que não está faltando amor, está faltando amar. Então, quando a gente fala que o amor esfriou, não é porque faltou o amor, é porque faltou a capacidade de amar.
porque amor todo ser humano tem, ainda que seja pouco, mas ele tem. Agora, nem todos têm a capacidade de amar. Seja sincero, quem aqui tem dificuldade de amar determinados tipos de pessoas? Levanta a mão, não precisa falar que tipo de pessoa é, mas levanta a mão. Ah, tem gente que é difícil amar, pastor. Tem gente que é casca de ferida. Verdade ou não é? É difícil de amar. Então, nós estamos vivendo numa época onde a igreja está cheia de cristãos que têm amor, mas ao mesmo tempo cheia de cristãos que não conseguem amar. Tem amor, mas não conseguem amar. Jesus chegou a avisar que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Isso está escrito lá em Mateus 24:12. Depois você anota para você conferir. Jesus falou que esse esfriamento no amor seria uma coisa muito comum nos últimos tempos. E quando o amor esfria, é sinal de que a amizade da pessoa com Deus está diminuindo. E Jesus falou que a iniquidade, ela é responsável por fazer esse amor entre a pessoa e Deus acabar esfriando. O que é iniquidade? É tudo aquilo que converte verdade de Deus em mentira, de uma forma resumida. Ou seja, a pessoa vai na igreja para ouvir uma pregação e ela acaba ouvindo uma coisa que parece ser de Deus, mas na verdade não é. É uma manipulação do Evangelho. É uma manipulação daquilo que está escrito na Bíblia. E na verdade não é Bíblia. Parece Bíblia, mas não é. Quem está compreendendo aqui, diga glória a Deus. Isso vai fazendo o amor que as pessoas têm se esfriar. E esse esfriamento vai afastando a pessoa de Deus. Depois que o amor esfria, sabe qual é a segunda coisa negativa que acontece quando a pessoa está perdendo a presença de Deus? Ela vai perdendo o discernimento das coisas. Então diga assim: quando a presença de Deus sai, o amor esfria. Quando a presença de Deus sai, sai também o discernimento. Eu quero que você leia comigo aqui 1 Samuel capítulo de número 1, versículo de número 12. Quando a pessoa perde o discernimento, amados, ela perde a noção do que é santo e profano. Ela perde a noção do que é certo e do que é errado. Ela não consegue distinguir uma coisa da outra, porque ela não tem discernimento. E a gente só sabe diferenciar uma coisa da outra através do discernimento. Eu vou te dar um exemplo aqui de um homem de Deus. O nome dele era Eli. Ele era sacerdote, um homem experiente, um homem que tinha vida com Deus, mas que por alguma razão ele começou a se distanciar de Deus. E esse distanciamento de Deus fez com que esse homem perdesse completamente o discernimento. Ele perdeu a capacidade de entender as coisas. Um dia uma mulher muito amargurada e triste, por estar sofrendo há muitos anos, ela vai subir ao templo para orar. E ela vai começar a orar, só que não vai sair nenhum som da boca dela. A boca dela se mexia, mas não saía nenhum som. Aí este sacerdote, homem de Deus, vai olhar para aquela mulher e vai julgar que aquela mulher estava o quê? Bêbada. Você já ouviu a palavra bêbado, já? Ou como dizia o meu tio, de fogo. Essa mulher está de fogo uma hora dessa? Está embriagada uma hora dessa? Mas aquela mulher estava embriagada? Não, ela estava amargurada. Diferente. Então um sacerdote, homem de Deus, vai fazer um julgamento precipitado a respeito daquela mulher, porque ele não tinha o que, gente? Discernimento. Quando você não tem discernimento, você julga as pessoas de forma injusta.
Olha o que diz aqui o versículo de número 12. Você pode ler? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse ele: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Você vê, você está numa luta terrível, está cheio de tristeza no coração, amargura na alma, e o camarada que poderia trazer uma palavra para te levantar, para te fortalecer, chega para você e fala assim: tu está cheio de cachaça? Bêbado uma hora dessa? Gente, isso é muito sério. Eli era o quê? Um membro da igreja? Não, também. Porque eu também sou membro da igreja, embora eu seja pastor. Mas ele não era simplesmente um membro da igreja. Essa é a forma correta de se falar. Ele era o sacerdote da igreja, uma autoridade eclesiástica. O homem que recebeu de Deus a missão para ensinar as pessoas, para instruir as pessoas. Aí de repente esse homem que era de Deus, que foi levantado por Deus, ao invés de fortalecer alguém, ele julga. Por que eu estou dizendo que isso é muito sério? Porque se acontece com sacerdote, pode acontecer com qualquer um. Está compreendendo isso? Então fala para esse querido aí do teu lado, fala assim: a gente tem que se cuidar, fala aí para ele. Amém? A gente tem que pedir para Deus nos dar discernimento. E amados, o discernimento vem quando vem a presença de Deus. Toda pessoa que tem a presença de Deus, ela é repleta de discernimento, porque quem tem a presença de Deus não é enganado. Diga: eu creio nisso. Para a gente não ficar aqui falando só de uma coisa, vamos pular aí para o próximo. Chega lá no capítulo de número 10 da carta aos Hebreus. Vai lá, correndo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 25. Quando a pessoa deixa a presença de Deus se esvair da vida dela, gente, ela deixa de congregar. Ela deixa de congregar. Ela já não dá mais importância para estar na igreja. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, e você vai me dizer se foi ou não foi assim com você, ela quer estar o tempo todo na presença de Deus, é verdade ou não é? O tempo todo. Porque ela conhece uma fonte de água limpa que não se esgota. É impressionante, o nosso Deus é uma fonte de água limpa que não se esgota. Está o tempo todo jorrando, o tempo todo jorrando, o tempo todo jorrando e não para. Então a gente quer beber daquela água limpa o tempo todo, é verdade ou não é? A gente fica empolgado. E as pessoas que antes nos conheceram, anteriormente, a decisão que nós tomamos de estar com Deus, essas pessoas começam a falar que a gente virou o quê? Fanático. Olha lá, está fanático. Fizeram uma lavagem cerebral nele. Mas quando alguém disser para você que você está sofrendo uma lavagem cerebral, diga assim: não é só o cérebro que foi lavado não. Jesus, quando me lavou, Ele me lavou do alto da cabeça até a planta dos pés. Não é só a cabeça que Ele está lavando não, Ele está lavando o corpo inteiro. Porque não é só com a cabeça que a gente peca. Então Jesus te lava por inteiro. Aí as pessoas começam a olhar para você de uma maneira diferente. Isso acontece no início da nossa jornada de vida cristã. Mas aí, alguns, por causa da tal experiência, acabam pensando assim: eu não preciso mais orar tanto como eu orava no começo, porque agora eu já tenho mais intimidade.
Quanto mais intimidade você tem, mais diálogo você tem. Não é? Mas as pessoas acabam confundindo. Então, aquela pessoa que no início da sua caminhada cristã estava o tempo todo na igreja, agora ela vem quarta. Ele não vem na sexta. Eu não preciso ir na sexta porque eu já sou liberto. Eu não preciso de libertação. Aí ela vem no domingo, que ela entende que o domingo é do Senhor. Domingo é sagrado. Até os católicos apostólicos romanos têm o domingo como um dia sagrado. Então isso aí elas puxam lá daquela cultura religiosa do passado. Mas, conforme a presença de Deus vai se esvaindo, e a amizade da pessoa com Deus vai diminuindo, esse interesse em congregar também vai diminuindo, porque o amor esfriou, se perdeu o discernimento, aí a pessoa passa a vir para a igreja uma vez por semana, isto é, quando vem. Quando vem. Muitos chegam a se afastar completamente e começam a dizer: eu não preciso mais ir à igreja, porque eu tenho Jesus no meu coração. Quem já ouviu essa desculpa também? Levanta a mão. Impressionante, não é? Você pode levantar a mão para o céu assim, ó, olhar para o céu. Sabe, não veja esse teto de isopor que você está vendo, esse forro. Olhe para o céu como se você estivesse olhando para o teu Pai Celestial e fala para Ele assim: Senhor, não me deixe ficar sem a sua presença. Eu fico sem dinheiro, eu fico sem roupa, eu fico sem tudo, eu só não fico sem a sua presença. Porque a presença de Deus é tudo. Olha o que diz aqui no capítulo 10 de Hebreus e versículo de número 25. Você vê que conforme a presença de Deus vai se esvaindo, a pessoa vai perdendo o interesse na congregação. Olha aqui: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Fala para esse querido aí do teu lado, fala no português claro, fala assim: não saia da igreja, querido. Isso, fala para ele: não sai da igreja. Aí a pessoa sai da igreja, porque ela já não tem mais a presença de Deus mesmo, ela já não tem nada que a mova, que é a presença de Deus que nos move. Aí sai da igreja. Qual é o próximo passo? Ela perde o temor. Sai da igreja. Perde o temor. Porque depois que a pessoa deixa de congregar, ela perde o temor e ela volta a fazer aquelas coisas que ela fazia antes de ela se converter. Você já deve ter visto algum exemplo desses. Volta a beber, volta a fumar, volta a se prostituir, volta a falar palavrão, volta a cobiçar, volta a mentir. E por aí vai. Como diz a Escritura, um abismo chama outro abismo. É quando a pessoa passa a tratar o pecado como uma coisa normal. Ela passa a achar que o pecado é uma coisa natural. O profeta Isaías, ele escreveu uma verdade absoluta, na minha opinião, lá no capítulo 5 do seu livro e no versículo 20. Se você puder localizar aí, bom. Se não puder, anote e depois você lê. Olha o que ele disse no capítulo 5 e versículo 20, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Você veja que a pessoa inverte a coisa. O mundo mudou, amados. As gerações mudaram, mas a palavra de Deus é imutável. Para Deus o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é trevas, o que é santo, o que é profano. Você entende? As regras do mundo mudaram, a maneira das pessoas se comportarem mudou.
mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Diga glória a Deus. Então diga comigo assim, diga todo mundo junto, fala: eu não vou perder a presença de Deus. Posso perder carro, posso perder casa, posso perder roupa, posso perder calçado, posso perder emprego. Pastor, o senhor está profetizando? Não. Mas eu não posso perder a presença de Deus. Amém? Porque se a presença de Deus permanecer, eu sei que haverá alguém para me restituir tudo aquilo que eu perdi. Só que se você perder a presença de Deus e continuar com carro, com casa, com dinheiro, isso não garante a tua salvação. É a presença de Deus que garante a tua salvação. Você entendeu? Aí a pessoa perde o temor. Qual é o próximo passo? Já não tem mais temor nenhum. Ela rejeita a fé. O próximo passo é a rejeição da fé. Ela passa a rejeitar a fé. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo onde dar certo não significa mais fazer o certo. Infelizmente. Hoje nós estamos vivendo na época da metodologia. Hoje tudo é método, tem método para tudo. É ou não é? Tem método para dormir. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, não sei se foi no Facebook ou no YouTube. Desculpa falar desse jeito, o camarada estava ensinando a maneira certa de você defecar. Não, todo mundo aqui faz isso, não faz? Sim ou não? Ninguém aqui é criança, né? Todo mundo faz isso. Aí ele estava ensinando a maneira certa, ele estava dizendo que a maneira como a gente defeca é totalmente errada. Ele disse que você não pode sentar no vaso, é um método, viu? Ele disse que você não pode sentar no vaso e ficar lá com uma revistinha na mão, ou com um jornalzinho na mão, hoje em dia com celular. Com o celular na mão, esperando a coisa descer. Diz que você tem que pegar um banco, colocar aqui na frente e ficar... Não consigo fazer. E ficar assim, ó, a tua perna tem que ficar nessa posição, porque aí vai facilitar o canal, abrir para que você consiga defecar rapidamente. Hoje em dia tudo é método. Você vê, eu estou pregando aqui sobre a presença de Deus e estou ensinando você. Mas é método. Você entende que hoje tudo virou método? Sim ou não? 3 passos importantes para você ser feliz e ter sucesso na vida. Tudo é método. Amados, a palavra de Deus não é um livro de métodos. Não existe método na Bíblia. Método não é bíblico. Deus trabalha com direção. É diferente. Quando alguém diz, eu vou te revelar um método, você fica, uau! Mas Deus está dizendo, eu vou te mostrar uma direção. Amém? O método nem sempre é eficiente. Fala isso comigo. Método nem sempre é eficiente. Por que nem sempre é eficiente? Porque não funciona para todo mundo. Deu certo para alguns. Eu estou falando aqui, tem gente que vai chegar em casa, vai sentar no vaso e vai fazer os que eu falei. Duvida? Vai chegar em casa, vai sentar no vaso na hora que der aquela vontade e vai fazer do jeito que eu falei. Pode ser que funcione para você. Pode ser que não funcione, porque cada organismo é um organismo, sim ou não? O remédio que funciona para você pode não funcionar para mim. A vitamina que deu certo para você não pode dar certo, pode não dar certo para mim. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Esses dias a minha esposa disse, a gente precisa tomar um centro. Eu falei, eu já tomei esse raio desse centro e para mim não resolveu nada, continuei do mesmo jeito. Porque dizem que vitamina de A, zinco, vai te dar um upgrade, você vai acordar com mais disposição, continua acordando do mesmo jeito.
Para que eu vou pagar R$ 99 num troço desse para acordar do mesmo jeito? Funcionou para uns, mas não é garantia que vai funcionar para todos. Você está compreendendo? Porque cada organismo reage de uma maneira. Agora, quando nós falamos de direção de Deus, não tem como dar errado, gente. Porque quando você segue a direção de Deus é certeira. Quando é direção de Deus, vai dar certo, vai prosperar, vai vencer, vai conquistar, vai conseguir. Porque é a direção de Deus, e Deus não erra. Dá um glória a Deus forte aí, gente. Então diga assim: eu não posso rejeitar a fé. Fale, eu tenho que permanecer firme nela. Amém? Agora, se quando chega nesse quinto ponto negativo, a pessoa não despertou, ela não despertou mesmo. Poxa, ela não entendeu que a fé esfriou, que já sumiu o discernimento, que ela já perdeu o temor, que ela já rejeitou a fé. Ela não entendeu que ela já perdeu o temor de Deus, ela não entendeu. Aí sabe o que acontece? Ela já deixou de congregar. Se a pessoa não acorda, sabe qual é o sexto passo negativo? A presença de Deus sai dela definitivamente. Porque Deus já deu todos os sinais. Deu ou não deu? Esfriamento, perda do discernimento, falta de interesse na congregação, perdeu o temor, rejeitou a fé. Se a pessoa não despertar aí Deus, Ele vai seguir aquilo que Ele disse através de um profeta para o rei Asa: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Então repete comigo assim: Deus vai comigo até onde eu for com Ele. Entendeu? Se eu parar aqui, Ele vai parar. Sabe o que eu aprendi ao longo dos anos? Que Deus nunca vai fazer uma coisa na sua vida que você não quer que Ele faça. Se você rejeitar a ação de Deus, Deus não vai ficar lá o tempo todo insistindo para agir na tua vida. Meu irmão, tem tanta gente precisando da ajuda de Deus. Deus não vai perder tempo com aquele que não quer ajuda. Compreendeu isso, sim ou não? Eu demorei para entender isso. Mas quando eu entendi, até o meu ministério ficou mais leve. Porque antes eu ficava, o tempo todo querendo ajudar, querendo fazer, querendo ajudar, querendo fazer. Não quer ajuda, amigo? Tem outras pessoas que precisam. A minha carga diminui. Que ajuda? Eis-me aqui, estou à disposição para te ajudar. Não quer? O problema é seu. Tem gente que quer. Não quer ouvir? Não tem problema, tem gente que quer. E eu não vou ficar atrás de quem não quer ouvir. Porque para eu aprender o que eu aprendi até hoje, eu paguei um preço muito alto. E eu não vou ficar desperdiçando saliva com quem não quer ouvir. Você está compreendendo isso? Sim ou não? A pior coisa negativa que pode acontecer na vida de um ser humano é a presença de Deus sair dele. Quando a presença de Deus saiu da vida de Saul, como é que ele ficou, gente? Alguém lembra? Perturbado, ele não dormia. Começou a sofrer de insônia. A insônia é muito mais antiga do que você imagina. Tinha pesadelos e mais pesadelos durante a noite. Se tornou um homem extremamente perturbado. Perdeu completamente o sossego. Não tinha mais tranquilidade. Perdeu a paz interior. Por quê? Porque a presença de Deus saiu dele. Amados, Deus não vai deixar a sua presença na vida de uma pessoa que esfriou no amor.
que perdeu o discernimento, que deixou de congregar, que perdeu o temor e que rejeitou a fé. Deus não vai deixar a presença dele na vida de uma pessoa assim. Lembra do Sansão? O fortão, o Sansão? Sansão não podia beber bebida forte e vivia fazendo o quê? Enchendo a cara. Não podia tocar em animal imundo, e para agradar uma mulher, uma vigarista, desculpa a palavra, porque era isso que Dalila era, uma vigarista, uma oportunista. Falando de um modo mais espiritual, para você não ficar ofendido, uma pombagira. Era ou não era? Uma pedra de tropeço. Uma mulher que foi colocada pelo diabo no caminho de Sansão para fazer aquele homem desviar. E Sansão naquela altura já tinha perdido o quê? O discernimento. E depois de perder o discernimento, perdeu também o temor. Porque não podia tocar animal imundo. Foi lá e tocou no cadáver de um animal para pegar o mel, para poder dar para a vigarista, para poder agradar uma mulher. Deixa eu falar uma coisa para você, não se ofenda. Antes de você agradar a tua mulher, você tem que agradar a Deus. Porque se você conseguir agradar a Deus, você vai conseguir agradar qualquer pessoa nesse mundo. Porque Deus é a pessoa mais difícil de você e eu agradarmos. Porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele não erra. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Então, tudo que o Sansão não podia fazer, fez. O que aconteceu? A presença de Deus saiu dele. Por que a presença de Deus saiu dele? Porque ele tinha um voto. Ele tinha voto de Nazireu. Nazireu, que quer dizer consagrado, totalmente consagrado, ou dedicado a Deus. No momento em que ele fez o que não podia fazer, ele deixou de ser um homem dedicado a Deus. Ele deixou de ser um homem consagrado a Deus. Tem muita gente que fala que o Sansão perdeu a força porque cortaram o cabelo dele. Não, a força não estava no cabelo, a força estava no compromisso que ele tinha com Deus. E cortar o cabelo era um dos compromissos que ele tinha feito. Ele não podia cortar, porque era nazireu, era o voto. Tinha que obedecer. Está compreendendo isso, sim ou não? E sabe qual é o pior? Eu vou terminar agora. Se a presença de Deus sai da vida da pessoa, quem é que entra nela, gente? Porque a casa ficou vazia. A casa ficou vazia. E aí Satanás entra. E Jesus disse que ele entra trazendo com ele 7 espíritos piores. E o último estado deste homem ou desta mulher torna-se 7 vezes pior do que o primeiro. Quem foi que entrou na cabeça de Ananias para que ele se desviasse do seu propósito e deixasse de fazer aquilo que tinha prometido para Deus? Não foi o diabo? O apóstolo Pedro não chegou para o Ananias e falou assim: por que encheu Satanás o teu coração? Ananias ali já tinha perdido a presença de Deus, porque ele perdeu o discernimento, ele perdeu o temor. Então diga assim: Senhor, olha para ele aí e fala: Senhor, não me deixe perder a tua presença. Fala: a tua presença é tudo para mim. Vamos aplaudir a ele. Vamos ficar de pé. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Eu gostaria de fazer uma oração com você. A gente tem muitas oportunidades de fazer o que é certo. A gente tem muitas. Mas nós temos mais ainda de fazer o que é errado. Antigamente a gente ouvia as pessoas dizerem assim: há poucas oportunidades para se fazer o certo e muitas oportunidades para fazer o errado. Não, não. Hoje a coisa, ela não equilibrou, mas existe possibilidades favoráveis para as duas coisas.
Hoje nós temos muitas oportunidades de fazer o que é certo. Por quê? Porque nós temos acesso à informação. Então eu estou pregando aqui, essa palavra que eu preguei para você, você chega na tua casa, por mais que você não seja um exímio entendedor da Bíblia, você vai pesquisar. Coloca lá no bendito Google, vai pesquisar. Pesquisa lá estudos sobre a presença de Deus, o que acontece na vida do homem quando ele perde a presença de Deus. Vai aparecer um monte de gente falando sobre isso. Eu não sou o único que estou falando sobre isso. Tem muita gente falando sobre isso. E aí você vai, olha aí, aquilo que o pastor falou é verdade. Aquilo que ele falou não bate muito bem não. Deixa eu conferir aqui com a Bíblia. Não é só pesquisar no Google, é conferir na Bíblia. Entendeu? Hoje a gente tem um acesso muito rápido à informação. Então, como as informações elas estão chegando a nós numa velocidade muito rápida, então nós temos facilidade de entender o que é certo e ao mesmo tempo de entender o que é errado. E para você entender o que é errado, você nem precisa de informação, porque a sua consciência te acusa. Sim ou não? Quem aqui fez coisa errada esse ano? Levanta a mão. Não, pode levantar. Ou você não é pecador? Não peca? Eu não peco não, eu sou perfeito. Então já deveria ter sido arrebatado. Você está estragando a gente aqui, perfeitão. Quem fez coisa errada esse ano? Levanta a mão. Mas por que você soube que fez coisa errada? Porque alguém te falou? Não, a primeira pessoa a te denunciar é a sua consciência. Você mesmo se denuncia. Porque você sabe, você tem esse discernimento de entender o que é certo e entender o que é errado. O que nós precisamos de verdade é preservar em nós a presença de Deus. Amém? Pastor, o senhor está falando isso como se fosse uma coisa extremamente difícil. Não, não é. Mas requer disposição, requer interesse. Porque tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que não está nem aí. Eu vou lá para a igreja, ouço a palavra, louvo, recebo uma oração e vou embora. Não, não é assim. O teu relacionamento com Deus continua depois daqui. Amém? Aqui é só um momento de pausa. Eu costumo dizer que o momento que nós estamos na igreja é um momento de pausa, onde a gente para ouvir aquilo que Deus quer falar. A nossa vida continua depois daqui, a nossa vida com Deus, ela continua depois daqui. E é o depois daqui que faz toda a diferença, não é o aqui que faz a diferença. Entendeu? É importante estar aqui? Lógico que é, mas não é o aqui que faz a diferença. O que faz a diferença é o que você vai fazer depois daqui. É isso que faz a diferença. Então a gente vai orar agora. Quem aqui já é de Jesus? Deixa eu ver, levanta a mão, bem alto, lá em cima. Glória a Deus. Então a gente vai orar agora, e eu quero que você coloque a sua mão assim sobre o local do seu coração. Coloque a mão sobre o local do seu coração. E eu quero que você pense aí, por alguns segundos, em quantas coisas você já perdeu? Quanto você já perdeu? E ao mesmo tempo que você está fazendo essa reflexão, entenda que tudo que você perdeu é a consequência da ausência da presença de Deus. Porque todo aquele que está cheio da presença de Deus não perde. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e Ele não acrescenta dores. Então, quando a presença de Deus está comigo, as perdas, elas simplesmente desaparecem. Então, assim, do jeitinho que você está, com os olhos fechados, orem comigo assim: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por ter me dado o privilégio de eu estar aqui na sua casa e poder ouvir, através da sua palavra, a importância que a sua presença tem na minha vida. E eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas iniquidades, e quero te suplicar, meu Deus,
Que o Senhor me ajude a fazer a tua vontade, me ajude a permanecer firme na tua presença, e não permita que eu me desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Me ensina a ficar firme, independentemente de qualquer circunstância, seja ela favorável, seja ela desfavorável. Me ensina a guardar o temor, me ensina a dar valor à congregação. Não permita que o meu discernimento desapareça, não permita que a sua presença saia de dentro de mim, não permita que a fé seja um simples detalhe na minha vida, e não permita que o inimigo tenha acesso ao meu coração, mas me ajuda a ficar em Ti, firme, fiel e constante, para a glória do Teu nome. Que assim seja.